Salmo número 42. E eu gostaria de ler 2 versículos com os irmãos. Versículo 10 e o versículo 11. Você encontrou? A palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Versículo 11. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Será que você pode repetir essa última frase comigo? Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Aleluia. Você pode se assentar adorando e glorificando o nome do Senhor. Texto, o versículo 10 diz assim: me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem. Todo dia me dizem. Você já parou para analisar o efeito que aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito, o efeito que isso traz às nossas vidas? Como somos afetados por aquilo que as pessoas dizem? Como somos afetados pelas conversas? Muitas vezes as calúnias que são levantadas, como as fofocas, como aquilo que sai da boca do nosso próximo tem um poder de mexer com a nossa alma, mexer com o nosso espírito. Eu não sei se você já parou para analisar e olhar, e nós somos pessoas que nos preocupamos muito com aquilo que as pessoas dizem. Nós vemos até o nosso Senhor Jesus Cristo preocupado, quando Ele reúne os seus discípulos em particular e começa a perguntar, o que os homens dizem que eu sou? E eles começaram a responder, uns pensam que o Senhor é João Batista, outros pensam que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas, Elias ou um dos profetas. E Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro, tomando a frente, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois você conhece o decorrer desse texto, onde Jesus, ele começa a mencionar sobre o propósito divino de estabelecer a sua igreja, baseado nessa revelação de que Ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Irmãos, e nós podemos tirar dessa lição que até o próprio Senhor Jesus Cristo estava preocupado qual era a opinião que as pessoas tinham, qual era o que as pessoas diziam ao seu respeito, e nós não somos diferentes. Nós, como seres humanos, homens mortais, mesmo cristãos, mesmo sabendo da nossa vida, a importância da nossa a vida espiritual e o sentido espiritual de todas as coisas, nós nos preocupamos com aquilo que as pessoas dizem. E somos pessoas que, de certa forma, somos impactados por aquilo que ouvimos. Somos de forma moldados por aquilo que as informações que chegam diante dos nossos ouvidos. Agora, o problema, irmãos, é quando nós deixamos que essas palavras, sejam elas calúnias, sejam elas mentiras, sejam elas críticas, sejam elas fofocas, elas venham de certa forma produzir um efeito negativo nas nossas vidas. Elas venham enfermar os nossos corações. Elas venham fazer com que a nossa alma venha adoecer por aquilo que as pessoas estão dizendo, por aquilo que estão falando ao nosso respeito. Muitas vezes, irmãos, nós vemos pessoas adoecendo. Nós vemos pessoas grávidas de uma palavra que foi dita, e muitas vezes elas não sabem do fundamento daquela palavra. Elas não têm certeza se o que chegou no ouvido delas foi verdadeiramente dito por determinada pessoa. Muitas vezes nós vemos pessoas adoecendo por certas inverdades ou por conversas desprovidas de fato. Nós vemos pessoas com a alma amargurada por causa de mentiras.
que foram ditas ao seu respeito. Irmãos, é interessante, você já viu que existem várias pessoas, elas não conseguem se portar nem diante de um elogio. Tem pessoas que não conseguem reagir positivamente nem diante de um elogio, muito menos diante de críticas, porque nem toda crítica ela é destrutiva. Existem críticas que são construtivas, que vêm com o intuito de nos polir, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos analisar e considerar algumas áreas da nossa vida, para buscar o que? Aperfeiçoamento. Você está me acompanhando nessa noite? Você entende que nem toda crítica ela é destrutiva? Às vezes ela vem te confrontando, falando algumas verdades, mas é para que você venha despertar e ter atenção em determinada área da sua vida, em determinada coisa que você está fazendo. Muitas vezes nós não conseguimos, nós encontramos pessoas que não conseguem lidar com a opinião das pessoas. Elas têm os seus pensamentos já pré-estabelecidos, e quando alguém resolve dar alguma opinião, isso para ela é o fim do mundo. E o que dizer de calúnias? E o que dizer das fofocas? E eu fui no original, eu fui no dicionário procurar o que significava calúnia. E a calúnia ela é proveniente da palavra do latim, e significa, do latim calúnia, e significa acusação falsa. Fala comigo, acusação falsa. Outra definição para calúnia é imputação mentirosa que ofende a honra e a dignidade de alguém. Difamação. Calúnia é algo ruim. Ser caluniado é algo que mexe, afeta nossas vidas. Quando você vê determinada pessoa levantando um falso testemunho contra a sua vida, isso, como ser humano, nós nos entristecemos. Mas o que eu quero ministrar para você nessa noite é o ato de você vencer, é o ato de você suportar as calúnias que podem levantar contra a tua vida. Palavras, falsos testemunhos, coisas que possam ser ditas contra você com o intuito de manchar a tua honra. Porque, irmãos, nós temos que zelar pelo nosso coração. Por isso que em Provérbios diz que guarda sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Se você permitir que as entradas do teu coração, seja ela pelos olhos, seja ela por aquilo que você ouve, se você permitir que o teu coração se contamine, não vai sair coisa boa dele. Não vai sair coisas boas. E isso vem muitas vezes, irmãos, ou muitas vezes não, com certeza. O inimigo ele usa dessas formas, ele usa dessas palavras com o intuito de atacar você, atingir você, produzir uma tristeza no teu coração, produzir uma tristeza, fazer com que a sua alma fique amargurada, para que você venha sofrer, para que você venha se sentir desamparado, para que você venha perder a perspectiva, a esperança, para que a sua alma venha adoecer, irmãos. E sabe uma coisa, eu estava lendo a respeito e eu vi uma frase poderosa a respeito da calúnia. E aqui dizia o seguinte: a calúnia é igual carvão. Você conhece carvão? Todo mundo sabe, todo brasileiro sabe o que é carvão. Carvão, churrasco, todo mundo sabe o que é carvão. E a calúnia, a frase dizia o seguinte: calúnia é igual carvão, se não queimar, suja. Carvão, se você for mexer com eles, mesmo que não seja para botar fogo, você vai sair todo sujo. Todo sujo. Não tem como você mexer com carvão e não se sujar. E a mesma coisa a calúnia, irmãos. Muitas vezes ela vem com o intuito ou de botar fogo ou se não de sujar. E isso tem dois lados, tanto aquele que está sendo caluniado, como aquele que está sendo caluniador. E o perigo, irmãos, a coisa triste, é que quando nós vimos essas coisas acontecendo no meio do povo de Deus, nós não vemos simplesmente o povo sofrendo calúnias, mas nós vemos pessoas sendo caluniadoras dentro do corpo de Cristo, no meio do corpo de Cristo, em meio à igreja.
E nós vamos ver, irmão, nós vamos ver pela palavra de Deus que isso não é algo que agrada ao nosso Deus. Isso não é algo saudável para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde espiritual, muito menos emocional, muito menos física. Por isso, irmão, nessa noite nós vamos meditar exatamente isso. Como nós podemos suportar, como nós devemos agir diante das calúnias, como nós devemos tratar os caluniadores. Nós precisamos entender, irmãos, aquilo que nós somos em Cristo Jesus, aquilo que nós somos em Deus. Sabe por quê, irmãos? Pode se levantar uma mentira concernente à minha vida, concernente à tua vida, mas se você sabe exatamente aquilo que você é em Deus, essas mentiras não terão poder contra a sua vida, essas calúnias não terão efeito contra a tua alma, porque você estará guardado no Senhor, a sua mente estará fixada, firmada naquilo que Deus diz ao teu respeito. E eu quero dizer para você, o que tem mais peso, as mentiras do diabo ou aquilo que Deus diz ao teu respeito? O que tem mais valor? O que tem mais peso? E sabe, irmãos, muitas vezes nós encontramos pessoas que dão mais crédito àquilo que o diabo diz, e ele é o pai da mentira, do que aquilo que Deus diz ao nosso respeito. Por isso existem pessoas doentes, por aquilo que foram ditas contra elas, por aquilo que foram ditas. E a primeira coisa que nós devemos fazer, irmãos, diante dos caluniadores, nós precisamos saber o seguinte, que todo caluniador, ele será envergonhado. Você pode dizer amém? Agora preste atenção, ele será envergonhado por Deus, não por você. Por Deus. Ele será envergonhado por Deus. O nosso papel não é nós agirmos na mesma moeda, não é nós retribuirmos mal por mal, mas nós vemos pela palavra de Deus que Deus ele nos exorta, Jesus Cristo nos exorta para que nós venhamos vencer o mal com o quê? Com o bem. E olha, você tem sua Bíblia aberta, Lucas 6, versículo 28, que diz o seguinte: bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Olha que versículo poderoso. As pessoas que maldizem, lançam palavras de maldição contra a sua vida, abra a tua boca e lança uma palavra de bênção contra a vida delas, lança uma palavra de bênção sobre a vida delas, e orai pelos que vos caluniam. Agora, irmão, presta atenção, essa oração aqui, talvez você ache a primeira parte do versículo, abençoar aquela pessoa que está me fazendo tanto mal. Pastor, essa palavra de Deus. Não use a sua boca, não empreste a sua boca para o diabo, para lançar palavras de maldição. Isso não condiz com aqueles que foram chamados para viver a imagem e semelhança do Deus Santo. Nós devemos usar a nossa boca em todas as circunstâncias, em todos os momentos, para abençoar unicamente. De maldição já basta aquela que o inimigo já está trazendo sobre as vidas das pessoas, através do pecado. Então nós, como a igreja de Deus, nós não fomos chamados para amaldiçoar, mas para abençoar, para sermos a embaixada de Deus aqui na terra. Você está me entendendo? Este lugar tem que ser um pedaço do céu, como nós falamos aqui na quarta-feira, estudando sobre a igreja segundo o propósito de Deus. Da nossa boca deve sair simplesmente um tipo só de água. Não pode sair dois tipos de água, salgada e doce. Nós temos que ser autênticos. Diga para o teu irmão, nós temos que ser autênticos. Por isso nós devemos abençoar. Então, abençoe os que te maldizem. E agora, orai pelos que vos caluniam. Ah, pastor, isso é mais fácil. Senhor, queima com fogo aquele caluniador, Senhor, que a língua dele, Deus deu um nó e ele morre engasgado. Amém. Muitas vezes nós vemos pessoas fazendo esse tipo de oração. Muitas vezes é isso que nós presenciamos. Orar pelo meu inimigo é fácil. Deus arrebenta. Quando ele botar o pé fora de casa, que cai um meteoro na cabeça dele, em nome de Jesus, amém. Manda fogo e consome, Senhor. Não é isso, é esse tipo de oração que Deus está falando, que Jesus está nos ensinando. Jesus está falando para você orar, para você interceder.
no mesmo propósito da primeira parte do versículo, pedindo para que Deus venha abençoar, pedindo para que Deus venha transformar, pedindo para que Deus venha abrir os olhos, pedindo para que Deus venha realizar uma obra maravilhosa, não para que venha consumir, mas que Deus venha mostrar o seu amor e que através da revelação do amor de Deus, essa vida venha a ser transformada, e os seus lábios tocados ao ponto que da sua boca só saia a palavra da verdade. Você está comigo aqui nessa noite? Então nós vemos, irmãos, que a nossa atitude diante do caluniador tem que ser contrária com aquilo que estão fazendo contra nós. Romanos 13, versículo 8 ao 10, simplesmente ouça, diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A ninguém, quando diz a ninguém, isso inclui todas as pessoas, até aquelas que têm feito algum mal contra você. Não deveis coisa alguma a não ser o amor. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, ou seja, não levantarás calúnia, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que significa, irmãos? Não faça pelas pessoas aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Não ofereça para alguém aquilo que você não gostaria que fosse oferecido para você. Agora, o que você deseja para você? Você deseja mal? Tem alguém aqui que deseja o mal para si mesmo? Não. Tem alguém aqui que se odeia? Tem alguém aqui que quer ver sua própria destruição? Absolutamente não. Então, irmãos, é essa mesma coisa. Da mesma forma que você tem bons pensamentos ao teu respeito e você deseja o melhor para você, faça a mesma coisa, tenha a mesma perspectiva, tenha os mesmos anseios pela vida do teu irmão. Fazendo assim, irmãos, tenho certeza que você não levantará uma espada, mas você abrirá o teu coração para oferecer amor. Você está me entendendo nessa noite? Esta é a palavra de Deus. Nós iremos, irmãos, vencer o mal não é oferecendo uma dose maior de maldade, mas é agindo com bem, agindo de maneira sábia, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nós simplesmente ganharemos o pecador, ganharemos o caluniador, se nós mostrarmos uma atitude diferente. E a própria palavra de Deus nos diz que quando nós fazemos isso, tratamos o nosso inimigo com coisas boas, nós ajuntamos como brasas vivas sobre a sua cabeça, porque ele começa a pensar: olha, eu faço tanto mal e eu só tenho recebido o bem dessa pessoa. Isso faz com que ele venha se arrepender daquilo que ele está fazendo, irmãos. Que coisa maravilhosa! Por isso, irmãos, nós vemos que nós devemos agir de maneira contrária e não da mesma forma que as pessoas estão fazendo contra nós. Por quê? Porque isso vai virar uma bola de neve e vai tomar proporções maiores e piores. E sabe uma coisa? Nós estaremos fazendo um joguinho do diabo, porque o inimigo sabe que aquilo que Jesus Cristo declarou, que é uma verdade absoluta, que nenhuma casa dividida prevalecerá, nenhuma casa dividida permanece de pé. Por quê, irmãos? Porque aonde há divisão há separação. Onde há pessoas divididas, sem comunhão, elas não conseguirão se unirem num propósito. E não existe aquele ditado que diz que a união faz a força. Isso é uma verdade. Quando estamos unidos num só propósito, como temos comunhão um com Deus, irmãos, a glória de Deus se manifesta na nossa vida, coisas maravilhosas acontecem, o reino de Deus ele avança. Por isso que o inimigo ele quer trazer o quê? Separação, divisão no nosso meio. E nós temos que agir com sabedoria para saber que não é o nosso irmão o problema, mas é quem está por trás querendo causar o problema. E Efésios nos diz que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é com o espírito maligno, potestade, contra os príncipes dos ares. Ou seja, existe uma força espiritual querendo a nossa destruição, querendo a sua destruição, querendo a sua infelicidade, querendo ver o teu mal, querendo enfermar a tua alma. Por isso, nessa noite, irmão, nós vamos aprender, irmãos, pela graça de Deus, como vencer os laços, o joguinho do inimigo, como vencer as calúnias, suportando as calúnias, mantendo a nossa alma saudável para a glória de Deus Pai. E sabe uma coisa, irmãos? Nós cometemos um grande equívoco.
Porque nós cremos que a graça de Deus ela é poderosa para nos tornar justos diante do Pai. Mas não cremos que esta mesma graça é poderosa de nos justificar diante dos homens. Nós cremos na graça de Deus. Nós cremos naquilo na obra que Deus fez em seu Filho e nos fez justos diante dele. Perdoou os nossos pecados, nos fez aceito diante da sua presença. Mas quando nós somos afrontados pelos homens, nós não cremos que esse mesmo Deus é capaz de nos justificar também diante dos homens. Nós confiamos na graça só por um lado, e não confiamos na graça que nos justifica também diante dos homens. A graça que opera também nessa vida. E nós cometemos esse equívoco, irmãos. Mas quando nós olhamos para o Salmo 42, nós vemos algo tão lindo que Davi, ele nos ensina através dos momentos difíceis que ele estava enfrentando na sua vida. Alguns historiadores dizem que quando ele escreveu esse salmo, ele estava em fuga sobre a perseguição que seu próprio filho Absalão havia levantado contra a sua vida, usurpando o trono de Israel. E para que ele não contendesse com seu próprio filho, ele resolveu fugir. Ele resolveu se isolar. Ele resolveu abandonar para não levantar a espada contra o próprio filho. E nesse momento de angústia, nesse momento de conflito dentro da sua própria casa, nós vemos nesse salmo, ainda que não está explicitamente escrito Davi como o autor desse salmo, mas nós podemos ver pela sua composição que Davi foi o escritor desse salmo. E nós vemos que Davi, mesmo sendo rei, mesmo sendo autoridade, ele não teve medo de abrir a sua alma e expressar o sentimento que ele estava passando naquele momento. Porque sabe de uma coisa, irmãos, nós somos igreja, nós somos um povo espiritual, mas nós não podemos esquecer a nossa humanidade. Por isso que aquilo que nós ouvimos tem um efeito de impactar as nossas ouvidas, as nossas vidas. Então nós vemos que Davi também ele se encontrava enfermo, não somente pelas lutas que ele estava enfrentando, mas por aquilo que os seus inimigos estavam dizendo. Aquilo estava machucando a tua alma. Olha o versículo 3 do capítulo 42 do Salmo. Diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento dia e noite, porquanto me dizem. Aquilo que as pessoas dizem para ele estava trazendo tristeza no seu coração, estava trazendo amargura na sua alma, por aquilo que eles falam, porquanto me dizem constantemente. E o que eles diziam para Davi? Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Eles estavam dizendo: Davi, cadê o teu Deus? Porque o teu Deus deixou você chegar nessa situação. Aquele Deus a quem você serve, aquele Deus a quem você honra, te abandonou agora, você está sozinho, você está desamparado. Ele te esqueceu. Aonde está o teu Deus, Davi? E isso estava machucando a alma de Davi, isso estava amargurando. E o versículo 4 diz assim: quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma. Quando eu lembro das calúnias, quando eu lembro daquilo que eles estão dizendo contra mim, eu derramo a minha alma se entristece, uma grande tristeza toma o meu coração. E ele começa a lembrar o momento em que ele não era impedido de ir na cidade santa e adorar a Deus, e louvar ao Senhor. E ele fala: com a multidão eu ia, e fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor, e com a multidão eu festejava. Agora ele se encontrava privado de adorar a Deus em Jerusalém, na casa de Deus. E no versículo 5, olha o que ele diz, no versículo 5: porque está abatido a minha alma, e porque te perturba dentro de mim. Ele começa a questionar: por que essa tristeza no teu coração, ó minha alma? Por que essa angústia dentro de você? Por que estás triste? Por que está perturbada dentro do meu coração? Agora, irmãos, começa com um clamor, começa com uma revelação daquilo que ele estava sentindo e da grande
de tristeza que estava na tua alma. Mas olha como termina o versículo: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei na salvação da sua presença. Sabe uma coisa? Nós não estamos isentos de nos abatermos com aquilo que nos falam, mas em todas as circunstâncias, independente daquilo que chega aos nossos ouvidos, nós precisamos manter a nossa esperança em Deus. Nós precisamos manter os nossos olhos em Deus e ter a esperança que Deus, Ele tem o poder de transformar toda e qualquer situação ao qual nós possamos nos encontrar. Não é pecado você se bater com aquilo que fazem contra você. Agora, irmãos, não se esqueça de quem é o teu Deus. Não se esqueça do que você é para o teu Deus. Não se esqueça de quem é o Deus que guarda a tua vida. Ainda que eles venham tentar colocar em dúvida concernente ao teu Deus, irmãos, você deve dizer para toda e qualquer circunstância, contra toda e qualquer palavra: eu esperarei no meu Deus, pois eu ainda o louvarei na minha salvação, na sua salvação, e o adorarei na sua presença. Sabe o que é isso, irmãos? Eu tenho certeza que Deus moverá esse cativeiro. Eu tenho certeza que Deus, Ele me exaltará. Eu tenho certeza que Deus virá ao meu socorro, me salvará. Eu ainda adorarei, eu ainda me alegrarei na presença do meu Deus. Eu quero perguntar para você nessa noite: como você tem enfrentado as calúnias que se levantam contra você? Davi está nos ensinando como vencer as falsas acusações. Davi está nos ensinando como trazer remédio à nossa alma diante daquilo que nós ouvimos, quando o inimigo se levanta para tentar trazer tristeza e amargura no nosso coração. Colocando os nossos olhos no Senhor, colocando nossos olhos em Deus, esperando em Deus e sabendo que Ele é fiel, que Ele virá ao nosso socorro e que essa tristeza se transformará em alegria, em júbilo. Você está me ouvindo nessa noite? Você está me confiando você está me acompanhando nessa noite? Quando nós olhamos para o versículo 10, irmãos, que nós lemos no início dessa mensagem, nós vimos ele expressando aquilo que, como estava o estado da tua alma, onde ele diz: com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem. Você sabia que o teu inimigo, ele é insistente? Ele é persistente? Ele não desiste? Quando ele encontra que algo que ele planejou contra a sua vida está funcionando, ele vai explorar essa arma. E ele vai constantemente, seja palavras, sejam atitudes, trabalhar contra a tua vida, para que você venha se entristecer. Nós não podemos esquecer que o nosso inimigo, ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. E isso é o que ele faz de melhor. Aonde ele está agindo, aonde ele está presente, é isso que ele está fazendo: matando, roubando e destruindo. Tentando fazer da vida das pessoas uma miséria. Tentando adoecer a alma, irmãos. E sabe uma coisa triste? Uma das doenças crônicas mais poderosas do nosso tempo, se não for a número 1, deve estar no número 2, perdendo para doenças cardiológicas do coração, doenças no coração, é a depressão, doença na alma. Depressão é um dos males crônicos da nossa era. Pessoas depressivas, pessoas perdendo a alegria, pessoas perdendo a esperança. E sabe o triste? Que às vezes nós encontramos pessoas que estão perdendo a esperança concernente às promessas de Deus sobre as suas vidas. O inimigo trabalhando para gerar dúvida. E pessoas perdendo: será que aquilo que Deus me prometeu vai se cumprir? Será que eu verei a minha família alcançada? Será que eu verei os meus pais, os meus parentes libertos? Será que eu verei determinada pessoa na presença do Senhor? Será que eu verei aquela cura? Será que é isso? Será que é aquilo? Será que é aquilo outro? Será que Deus vai cumprir? Será? Irmãos, e Davi está mostrando
que mesmo diante da adversidade, mesmo diante das afrontas, mesmo diante do inimigo dia após dia, tentando trazer tristeza e agravar a tristeza na sua alma, ele continuava olhando para o Senhor, esperando no Senhor. Eu quero dizer para você, não importa o que aconteça, não tire, não se afaste da presença, não tire os olhos do teu Deus, porque Ele não te deixará só, Ele não te desamparar, Ele não te abandonará. E a palavra de Deus nos garante que todos aqueles que põem a confiança no Senhor não serão envergonhados, não serão confundidos, porque Ele é fiel naquilo que Ele cumpre, naquilo que Ele promete. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Por isso que nós vemos Davi: ó alma, porque tu estás abatida, porque tu estás perturbada dentro de mim. E ele respondia com a palavra de esperança. Vira para a pessoa que do teu lado e diz assim: não perca a esperança. Olha nos olhos dela e diz assim: não perca a esperança. Não perca a esperança. Espera em Deus. Espera em Deus. Diga para ela, olha nos olhos dela e diga: espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus. Por quê, pastor? Porque Ele é a tua salvação, Ele é a tua resposta, Ele é que te justifica, Ele que te põe de pé. Sobre a tua vida está o nome dEle, por você Ele entregou o Filho dEle, para que você tivesse comunhão dEle, para que você fosse família dEle, para que você pudesse gozar da herança dEle. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai. Salmo 27, versículo 10 diz assim: ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Irmãos, o que é pai, o que é mãe? Gente, pai e mãe, abandonar um filho. Mas Jesus está falando, a palavra de Deus está falando: ainda que isso aconteça, um pai e uma mãe venham abandonar, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar, Ele te ama. Vira para a pessoa e fala assim: Deus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Ele é a tua salvação. E sabe uma coisa? Essa tristeza, essa amargura vai mudar. Tenha esperança que dias melhores virá por causa da fidelidade de Deus. E hoje você pode estar triste, hoje você pode estar chorando, mas você ainda vai fazer uma festa diante da presença do Senhor, diante da face, porque Deus, Ele tem o poder de mudar a sua história diante dos teus olhos. Eu ainda o louvarei, Ele é a minha salvação, a salvação da minha face. Ele é o meu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. As nossas vidas estão nas suas mãos. Irmãos, Ele não permite que absolutamente nada aconteça nas nossas vidas sem a sua permissão. E a sua soberania é tão grande que Ele tem o poder de usar todas as coisas para o bem. Todas as coisas. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Quantos amam a Deus? Quantos amam a Deus? Deus, Ele tem o poder de pegar as coisas ruins da sua vida e transformar em glória, transformar em coisas boas, para mostrar para você: olha, você passou nessa situação, o inimigo tentou decretar o teu fim, mas olha o que eu faço. Ele pode fazer os seus planos, mas eu tenho mão poderosa que te arranco e te coloco num lugar mais alto, porque eu sou Deus. Sabe uma coisa, irmão? Sabe o que nós aprendemos com isso? O inimigo pode falar muitas coisas, mas Deus, Ele sempre tem a última palavra. É o que Ele diz que irá prevalecer nas nossas vidas. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus tem sempre a última palavra. Deus tem sempre a última palavra. Deus tem sempre a última palavra. Não se preocupe com os caluniadores. Não se preocupe com o joguinho do diabo, em termos de: e agora o que vai ser? Não. Confie em Deus, espere em Deus. Não estou falando para você ignorar o nosso inimigo, nós não podemos ignorar o nosso inimigo. Mas confie em Deus, espere em Deus, e Ele trará alegria ao teu coração. Ele mostrará e confirmará aquilo que você é na presença dEle. Ele não te deixará na angústia, mas Ele levará para um lugar mais alto. Ele mostrará a sua salvação. Ele confirmará que Ele é o teu Deus, e você é o seu povo, e você é o povo dEle. Você é filho dEle.
Agora, irmãos, eu falei aquilo que os caluniadores fazem contra nós. Eu quero rapidamente dizer sobre aqueles que estão vivendo, daqueles que decidiram ser caluniadores. E eu quero dizer para você, se você empresta seus lábios para falar algo falso contra o teu irmão, um falso testemunho contra o teu irmão, para levantar uma calúnia, difamar a pessoa do teu irmão, do teu próximo, eu quero dizer para você, esse caminho não trará coisas boas. Esse caminho não proporcionará nada de bom. Coisas ruins estão diante de você. É tempo de se arrepender, abandonar. Provérbios capítulo 19, no versículo 5 e no versículo 9, fala assim, que a falsa testemunha não ficará inocente. O que profere mentiras não escapará. O versículo 9 desse mesmo provérbio diz assim, a falsa testemunha não ficará impune. E o que profere mentiras perecerá. Quem escolhe andar pelo caminho da mentira, da calúnia, vai sofrer. Está buscando, está atraindo dores para a sua alma. E isso não é a vontade de Deus. Efésios capítulo 4, e eu quero encerrar com esse texto, versículo 22 e versículo 25. Paulo falando à igreja diz assim, portanto abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, o qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não minta mais, que cada um diga a verdade para com seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Deixa a mentira de lado, ame o teu irmão, interceda pelo teu irmão, não tenha inveja, não minta, não diga falso testemunho, isso não é a vontade de Deus. Nem contra o teu irmão em Cristo, nem contra a tua família, nem contra o teu parente, nem contra aquele que está se levantando contra a sua vida. Não seja um instrumento nas mãos do diabo, seja um instrumento nas mãos de Deus para liberar palavras de bênção, para liberar palavras que irão transformar, para liberar palavras que irão produzir vida e não morte. Você está me entendendo nessa noite? E eu quero encerrar nesse momento, irmãos, dizendo para vocês, cada um de vocês, todos nós que estamos aqui nessa noite, nós temos de tudo, nós temos tudo para terminar os nossos dias em glórias e louvor a Deus. Basta simplesmente nós esperarmos e confiarmos no Senhor. Basta simplesmente nós deixarmos que a nossa vida esteja no Senhor. Outra coisa importante, não fique gerando dentro de você aquilo que o inimigo diz ao seu respeito, contra você. Não permita que palavras inflamadas pelo diabo venham fazer morada no teu coração e trazendo assim enfermidade para a tua alma. Não. Se você tiver que estar grávido de alguma coisa, que seja das promessas de Deus, que seja da palavra de Deus, que seja daquilo que Deus diz concernente à tua vida, concernente ao teu respeito, que seja dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Não aceite que a mentira encontre lugar no teu coração. Se apega à verdade de Deus. Se apega à verdade de Deus. Confie no Senhor, confie no seu amor. Confie naquilo que Ele fez por ti. Espera em Deus, porque Ele sempre tem a última palavra.